Eu vou repetir mais devagar para você entender. Eu percebi que vocês não entenderam. Mas olha só, preste atenção. Você pensou e gerou um sentimento, porque aliado ao teu pensamento tem um sentimento. E teve uma emoção que gerou o teu comportamento. Vou simplificar para você. Diferença entre pensamento, sentimento e emoção. O pensamento, que é a sensação, define-se por uma frase. Ah, estou muito triste, meu cachorro morreu. Isso, você consegue identificar um pensamento. Ele está pensando no cachorro dele que morreu. A frase, estou muito triste, meu cachorro morreu, identifica o meu pensamento. Mas e o meu sentimento, qual é? Sentimento é intuição, define-se por uma palavra. Neste caso, na frase acima, tristeza. Então aqui você identificou o sentimento. A frase, o que eu estou pensando é, estou muito triste porque meu cachorro morreu. Isso é um pensamento. Qual é o sentimento? Tristeza. Triste. O que gera uma emoção? O choro. O choro é o comportamento. Nossa, Fábio, por que você está chorando? Eu estou triste. O cachorro morreu. Ah, existe um sentimento de tristeza. Ele está pensando no cachorro, por isso ele está chorando. Este é o comportamento dele. Oh, com isso você identifica padrões, porque todos os comportamentos são iguais. E a base é aquela lista de sentimentos que nós estudamos na aula anterior. Todo sentimento que o ser humano tiver, ele vai emitir um comportamento padrão. E quando você estuda o ser humano, você entende quando ele está vindo comprar o que ele quer levar, mesmo sem ele saber. E é onde você dá a volta por cima e faz a venda de 200 televisores em 4 minutos. Porque você identifica um padrão, trabalha esse padrão da humanidade e vende o que elas querem. E você faz uma venda monstruosa. Eu não falei que de mostrar o vídeo vendendo no televisor, vou mostrar daqui a pouco. Então, conseguiram entender como que você identifica um pensamento, um sentimento e uma emoção? Tá, vou fazer perguntas então. Como que eu sei identificar uma emoção? Como que eu identifico uma emoção? Pelo comportamento. O comportamento define uma emoção. Por exemplo, olha só, vou dar um exemplo aqui, vou dar um de teatro agora. Pá! Que isso? Ah, mas como é que vocês sabem? Vocês são mágicos? Não, o comportamento identificou a emoção. O comportamento identificou a emoção. Que vem de um sentimento, que vem de um pensamento. O que será que esse cara está pensando? Aquela desgraçada me traiu. Ah, entendi. Traição, criou-se uma ira, ele se comporta assim. É padrão. É padrão. Você identifica isso em todo ser humano, porque todo ser humano tem um padrão limitado de ações. Amanhã, na aula de comportamentos, nós vamos estudar sobre linguagem corporal amanhã, sobre rapport, feedback, como você se conecta com pessoas. Você vai identificar com mais facilidade o que a gente está estudando aqui agora. Então temos 8 tipos de pensamento. Todos os seres humanos têm 8 tipos de pensamento. É muito fácil você identificar o que a pessoa está pensando. Só são 8. Você não consegue pensar mais do que 8 coisas. Só são 8 pensamentos que existem. E a gente vai estudá-los agora. Dentre eles fica mais fácil ainda, porque são 4 positivos e 4 negativos. O ser humano só tem 8 tipos de pensamentos, dos quais 4 são positivos e 4 são negativos. E como identificá-los? Olha só, tem os neutros, que é positivo, são os mais comuns, que representa 43% do pensamento. Tem os significativos, que são os seus sonhos, que representam 4%. Tem os motivadores, que é o seu sonho em andamento, fazendo acontecer, que representa 2%. E tem os empoderadores, que é o teu propósito de vida, que representa 1%. Você só precisa de 1% para ser feliz e descobrir o que você de fato quer. O problema é que a grande maioria não encontra esse 1%. Ele é tão pequeno que eles ficam procurando. Eu preciso saber o que eu quero. E fica sem propósito na vida. E passa a vida toda sem saber o que quer. E chega no final da vida, sabe o que eles falam? Não valeu a pena. Porque não achou 1% do que empodera ele. Não tem propósito de vida. E os negativos? Tem os pensamentos limitantes, que te paralisam, representam 18% da tua vida. Os intrusivos, que vêm sem que você queira, 5%. Os depreciativos, que te colocam para baixo. E os punitivos, que é aquele que te faz julgar, representa 24%. Ou julga alguém, ou julga a si mesmo. É só isso que o ser humano pensa. O neutro, o que é o pensamento neutro?
Pensamento neutro é esse aqui, ó. Ah, gostaria de tomar um café. Ah, eu acho que eu vou trabalhar até tarde hoje. Preciso ligar para o João. Ah, eu tenho que buscar chaves. Ah, eu quero ir na festa da Maria amanhã. Isso são pensamentos corriqueiros, neutros, né? Tomam uma boa parte da tua vida. Representa aí 43%. Pensamento neutro. Neutro é como ar, né? Daqui a pouquinho vai se formar a imagem. Por enquanto, é o ar. É como ar, né? Os pensamentos neutros são como ar. Ou seja, a parte essencial da vida está ali, ó. Novela, fofoca, cinema, teatro, estão ali. Né? Não muda nada, mas você está sempre alimentando eles. Todo pensamento neutro é interrompido quando acontece um fato. Você está ali pensando na vida, tal, chega aí, pá! Aí parou tudo, interrompe esse pensamento e aí muda. Aí entra um sentimento, aconteceu alguma coisa. Aconteceu um fato. O que é o fato? Ele é definido a partir de duas informações recebidas. A experiência vivenciada, que é sentida, você sentiu, ou aquilo que é a experiência ouvida, que você conhece, informação. Então você está lá pensando na vida e vai chegando, fogo! Corre, 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 corre. Fato. Experiência vivenciada. Ou você não viu fogo ainda, mas você ouviu que tem fogo. Então você corre, mas depois quer saber se é verdade ou mentira. Eu vou dar um exemplo para você. Um menino viu o incêndio do prédio. A pergunta é, o que é que está pegando fogo? Não. O incêndio do prédio. O que é que está pegando fogo? Pode ser o prédio ou pode ser alguma coisa. Quando eu digo que o menino viu o incêndio do prédio, ele tanto pode estar no prédio vendo algo pegar fogo, ou ele pode estar vendo de longe o prédio pegar fogo. Por isso que a informação ela é poderosa. Por isso que você tem que prestar muito atenção ao detalhe do detalhe. Eu vejo a equipe atendendo ligação, a Carita falou, e passando informação assim. E aí a Carita comentou, cara, totalmente desinformado. Eu falo, não, tem que treinar. É treinamento, porque senão a informação sai conforme o que ela tem no arquétipo mental, a pessoa. É o que está armazenado lá, e ela vai transmitir aquilo. Você transmite o que está armazenado, é somente isso que acontece. E pensamentos são poderosos, guardem isso. Pensamentos são poderosos. Aconteceu um fato, um acontecimento, pum! Aí ele muda tudo, o pensamento muda. Aí você sai do pensamento neutro, porque todo fato gera um significado. Todo fato gera um significado. É aqui que mora o perigo. Quando você pega aquele fato e põe sentimento nele. Por quê? Ainda não, ainda está no caminho do sentimento. O significado está chegando no sentimento, ele está caminhando para lá. Esses são os pensamentos que guiam o nosso caminho. Ó, agora você já não tem mais só o ar, o pensamento neutro, já tem um significado, já tem um caminho. Caminhos são eles que trazem sentido, aqueles que apresentam consigo claridade para te fazer chegar ao propósito. Aqui nasce a tomada de decisão, quando você sai do ar e pé no chão. Por quê? Porque o significado na busca da compreensão do sentido é a interpretação, definição. Você vai interpretar aquilo do seu jeito e outro de outro. Por exemplo, não é justificativa, é só explicando ali a situação. O cara foi preso, a mulher foi presa. Estamos aqui com a Maria, ela que foi presa. Maria, por que é que você matou o teu marido? Por que você deu 2 facadas no peito do teu marido? Porque eu estava cansada de apanhar daquele filho da puta. O fato dela ter matado não justifica o apanho. Uma coisa não justifica a outra. Mas se eu estivesse na pele dela, será que eu suportaria passar a vida toda apanhando? Ela deve ter pensado assim, cara, eu vou apanhar até quando? Vou dar um fim nisso. Prefiro ser presa e matar esse desgraçado do que continuar apanhando. Então ela entendeu que o conforto da cadeia é melhor do que o desconforto de estar com aquele cara. E ela vai lá e mata. Eu não estou justificando o fato dela. E nem o pensamento dela. Nem dizendo que isso é certo ou errado, porque eu não sou justiça. Eu não sou advogado, nem delegado, muito menos policial. Eu estou trazendo uma história para a gente interpretar o significado. Porque ela coloca uma base, ela para pensar e fala assim, será que se eu matar ele e for presa eu não fico 2 anos lá sofrendo? Mas meus 2 anos de sofrimento minimizam o sofrimento eterno? Vou fazer. E ela mata. Por quê? Porque ela calculou aquilo. Porque apanhar é um fato. Tomar uma decisão é um outro fato. É um fato contra fatos. E contra fatos não há
Argumentos, porque tem sentimento envolvido. E aí o pensamento significativo é o caminho do destino. É aqui que nasce as atitudes e o comportamento. Quando você toma um sentido. O que é o sentido? Sentido se refere ao entendimento ou à razão humana. O que faz sentido para você pode não fazer sentido para o outro. Ou o que faz sentido para o outro pode não fazer sentido para você. Ou pode fazer. E quando faz sentido? Aí vira um agrupamento. Roqueiro, evangélicos, kuduristas. O que mais? O que nós temos? Cabeleireiros, esportistas, jogadores de futebol. E aí você começa, daí, consegue compreender agora os arquétipos, da onde que ele vem? Daquilo que você tem do sentimento que foi imbuído, das experiências passadas e vivenciadas pelos pais. Lembra da história que eu contei da agulha e do camelo? Foi algo contado e você guarda aquilo como verdade absoluta. E aí você prefere ser pobre. Já que todo mundo que é rico vai para o inferno, eu prefiro ser pobre. E aí você armazena isso na tua vida e segue a tua vida toda sem ganhar nenhum dinheiro. E no final da vida você fala, será que valeu a pena? Não, não valeu. Por quê? Porque se eu tivesse dinheiro eu poderia ter feito mais por mim e pelas pessoas ao meu redor. Porque você ia empoderar os outros. Por isso que vender para você tem que ser uma obrigação. Tem que vender mesmo. Por quê? O teu vender é diferente agora. O teu vender é empoderar. O teu vender é mudar de vida. E o dinheiro? O dinheiro só é consequência de um trabalho de excelência. Somente isso. Faz sentido? Sim. E aí o sentido gera um sentimento. A partir do momento que fez sentido, nasce ali um sentimento. E que sentimento é esse? Olha só. É definido como estado e reações que o corpo humano é capaz de expressar diante do acontecimento. Então, aconteceu alguma coisa, trouxe significado, gerou sentido. E aí o sentimento gera uma crença. Olha onde que a gente chegou na crença. Agora a gente chegou na crença. Por que é que os seres humanos possuem crenças? Você sabe? Porque eles pegam um fato, põem um significado, dá um sentido, abraça com sentimento, coloca no armazenamento e virou crença. Vamos fazer? Não posso. Está amarrado em nome de Jesus, minha religião não permite. Ah, de sainha curta mostrando a bunda? É pombagira? Por quê? Porque... Explica o que é pombagira, que não sabe. Ah, não tem pombagira aqui? Tem. Já sabemos, já. Pombagira é um espírito, né? Uma entidade. É uma entidade. É uma entidade. Então, aí você vê a pessoa lá de ir pra ela, aquilo é natural, mostrar o popô da bunda no meio da rua, mas pra quem não tá vivenciando aquela experiência dela, aquilo é super desumano, super errado. E aí é onde você entra com o pensamento punitivo, extra punitivo. Tá errado lá. E aí você aponta o dedo. Porque tá errado dentro do teu consenso mental, não do dela. O pensamento dela é diferente do teu. Porque se ela achasse que fosse errado, ela não estaria lá com a bunda de fora. Ela está com uma saia até o tornozelo. Mas estar com a saia até o tornozelo é certo ou errado? Não é certo nem errado. É só uma escolha. Eu escolho não mostrar a bunda. Não, e eu escolho mostrar a bunda. Qual das duas que está certa? São só o quê? Escolhas. Que precisam ser respeitadas. É só isso. Talvez a que está mostrando a bunda é porque não tem em casa não tem ninguém que eleve a estima dela. Aí ela sai na rua daquele jeito e todo mundo, buzina. Aí ela se sente o quê? Empoderada. E ela vai fazer isso quando? Sempre. Porque vai virar um hábito. É muito louco isso, não é? Consegue abrir assim várias coisas na mente, o que eu estou dizendo, né? Você começa a perceber o padrão de comportamento humano. Se aquilo empodera a pessoa, faz. Eu ia entrar mais profundo, mas eu vou ficar até aqui. E aí tem os pensamentos motivadores. Quais são eles? Motivador é o veículo. Porque não adianta você ter o ar, ter a estrada, mas não ter o carro. O carro é o pensamento que te motiva, é o que vai acelerar a coisa toda, né? Não muito distante do pensamento significativo. O motivador é fundamental para você aumentar o seu nível de energia,
rumo ao empoderador. A gente vai chegar nele já já. Então o motivador é o veículo que acelera o teu caminho. O pensamento motivador é o veículo do teu destino. Isso é muito importante você entender. E aí vem o empoderador. Você pode sair do chão e voltar para o ar sendo uma águia, sendo livre, usando, por exemplo, um helicóptero. Esse é o pensamento empoderador. É aqui que mora o dinheiro. É aqui que o teu cliente paga para você. Ele quer chegar aqui. Mas essa experiência custa caro ou barato? Caro. Uma coisa é você andar de carro, outra coisa é você ter um helicóptero. Paga caro, mas tem gente que paga. São os pensamentos chamados de destino. Eles são o combustível da ação, aquilo que te impulsiona. O pensamento empoderador é o verdadeiro não desistir jamais. Tá perdendo dinheiro, mas eu não desisto, eu continuo. Tá perdendo dinheiro, mas eu não desisto, eu continuo, é o meu sonho, eu acredito. Porque você descobriu o teu ikigai, a tua razão de viver. Então os pensamentos empoderadores te fazem ir além do seu destino. É aquilo que você faria de graça ou até pagando, porque você ama fazer. Alguém vem e fala assim pra você: não faz isso, você não tá ganhando dinheiro. Tô feliz. E quando você faz isso, uma coisa de graça ou até tirando dinheiro do bolso pagando para fazer, significa que você encontrou a tua razão de viver. E o dinheiro futuramente vem como consequência do quê? De um trabalho de excelência. Você vai amar o que faz, apanha hoje, apanha menos, se caleja, aprende, descobre e amanhã você está nas mídias. Nossa, quem que é aquela ali? Aquela ali é a moça, é o Fábio, que tem 18 anos vendendo televisores. Ah, 18 anos, entendi. Então, é consequência de um trabalho de excelência o dinheiro. O resultado só é consequência do trabalho de excelência. E aí você tem os pensamentos limitantes, que também estão aí para guerrear você e falar: não, para. Não faz isso não, vai dar errado. Não, esquece isso aí. É isso aqui, ó. São as pedras no meio do caminho. São as pedras. O pensamento limitante é o que limita mesmo, ele drena a sua energia, ele impede você de progredir. Dentro lá do gráfico que a gente estudou dos sentimentos, tem energia que sobe e tem energia que desce. A pedra é a energia que desce. É o teu amigo que fala: sai disso. Desiste daquilo. Não faz isso não. Não, isso não vai dar certo. Esquece isso aí. Isso é besteira. Aí você acredita nele e para. Tem uma jornalista. Hoje ela é escritora muito famosa. Ela tem um livro nos Estados Unidos chamado Ideias que Encantam o Coração. Estava tendo lá na cidade dela, estavam rodando um filme, eles iam lançar um filme de Hollywood, tá? Acabou a filmagem, a multidão foi falar com os artistas e ela foi falar com os roteiristas. Quando os roteiristas falaram: não entendo, nós não somos artistas, os artistas estão lá. Ó. Ela falou: não, é com vocês que eu quero falar mesmo. Mas por quê? Não, porque eu amo escrever. Você ama escrever? O que você já escreveu? Ah, não, nunca escrevi nada. Ué, você ama escrever? Não escreveu nada? Não entendi. Não, é porque um professor, uma vez na faculdade, eu falei que eu queria entrar na aula de roteiros, ele falou que eu não era boa nisso, que eu tinha que fazer educação física, porque senão ele ia me reprovar. E aí eu fiz educação física, sou formado em educação física. Ele falou: não, você perdeu o seu tempo, você tem que escrever. Escreve um livro e me mande. Ela escreveu um livro, mandou para ele, ele lançou. Sucesso no mundo inteiro, best-seller. E hoje ela é uma das maiores escritoras do mundo. Mas ela perdeu 15 anos porque ela acreditou no professor. E às vezes você acredita no teu pai, que está te protegendo, ele faz isso para te proteger. Ele não sabe que ele está fazendo um mal para você, mas está, porque a proteção em excesso faz mal. Te impede de crescer. No teu marido, na esposa. Quantos casais não vivem uma vida medíocre, que é mediana, porque a mulher é ousada e o marido não? Ou o marido é ousado e a esposa não? Ele puxa: ei, tô te segurando pro teu bem. Mas se você não tivesse me segurado, eu já estava lá longe, porque eu sou águia. A águia não nasceu para ficar no chão, a águia nasceu para voar alto. E se você é uma águia, meu amigo, e tá amarrado, e aí? Tem que desfazer os laços. Não que você vai separar do marido da esposa, jamais, não faça isso. Não é isso que eu estou aconselhando. Mas é criar estratégias que te permitam voar mais longe, que te permitam alcançar os teus sonhos. Isso é muito importante para a tua vida. Quebrar as pedras do caminho. E o mesmo vale para o teu cliente.
Você precisa ajudar ele a desbloquear as pedras que estão no caminho dele. E aí vem os intrusivos, que é um pensamento que sai sem querer. Você está lá conversando com a mulher, aí você está imaginando ela nua. Fábio, isso acontece, claro, isso é um pensamento intrusivo. Ainda que você não queira que aconteça, isso é comum. Todos nós temos pensamentos intrusivos. Todo mundo? Sim, todo ser humano tem pensamento intrusivo, tem. O ruim é o cara que, tipo assim, tá lá na igreja e olha a irmãzinha e fala, meu Deus, pequei. Cara, esse cara entra num inferno emocional tão grande. Ele entra porque é ser intrusivo, não tem como. Aconteceu, cara, relaxa. Não adianta ficar ali agora, ai, Jesus, é pecado. Aí ele começa assim, Se martirizar, né? se martirizar. Não, cara, vê a irmãzinha pelada, você não fez nada ainda. Você tá imaginando. Vai acontecer, vai. Então pode imaginar, sem problema. Não é que pode, ele é intrusivo, ele acontece. Você não estava esperando aquilo. Mas eu posso criar. Você tá ali também. no banco ali, aleluia, irmãzinha, ai meu chinelo. Você tá bem aqui, você fala, não, irmã. Aí, é tentação. Pastor, você tá do outro lado. Ah! E acontece, ela fez na inocência mesmo, ela nem viu que você estava atrás. Aí o pensamento intrusivo vem. Mas fica tranquilo. Relaxa. Tá tudo normal. Tá tudo certo, não vai acontecer nada. Aonde que vai acontecer? Quando você usa aquilo e fala assim, ah não, eu vou ter que chegar nessa irmãzinha. Ô irmã, tá sozinha? Aí você pegou o pensamento intrusivo e injetou energia nele. Aí vai acontecer, vai. E depois tem consequência? Principalmente se tiver relacionamento for casado. As consequências são catastróficas. Ixi, bagunça a vida mesmo, bagunça. Eu já fui prova disso, eu já fui casado. Hoje não sou, mas já fui. E perdi um relacionamento por causa disso. Porque foi intrusivo e eu permiti que fosse mais intrusivo ainda. Foi uma experiência. Hoje eu tenho uma filha de 12 anos que eu a vejo 2 vezes por ano. Consequência de algo que foi plantado. E tá tudo certo. Era a experiência que eu precisava viver naquela época. Foi uma escolha. E todos nós estamos sujeitos a isso. Não existe certo ou errado. A consequência que eu plantei no passado gerou isso hoje. Talvez se eu não tivesse feito isso lá, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria lá, casado com a minha filha, vivendo uma vida medíocre. Isso é ressignificar. Então eu precisei errar para estar aqui hoje. Isso é ressignificação. É poderosa a ressignificação. Então como que você usa isso? Como que você vence o pensamento intrusivo? Ó, não há nenhuma maneira de saber o que o futuro nos reserva. Isso significa que o que estamos pensando não é com base em conhecimento, mas em ideias ou projeções. Não podemos prever o futuro e essas ideias são influenciadas principalmente pelos sentimentos, que muitas vezes estão alienados, especialmente diante de uma situação estressante. E como resultado, os primeiros e mais importantes passos a ser dado para não ser prejudicado por um pensamento intrusivo é reconhecer esses pensamentos pelo que eles são, apenas pensamento e não a realidade. Do pensamento para a realidade há um abismo. É a sua ação que torna aquilo verídico ou não. Tudo bem? Estamos conectados? Sim. E aí nós temos os pensamentos depreciativos. Aqui é buraco mesmo, é queda. Bum! Depreciativo. Não posso, não quero, não dá, não adianta, já tentei, esquece, deixa quieto. Te leva na lona. Te leva lá embaixo. É depreciativo, deprime mesmo. Os pensamentos depreciativos estão associados à preocupação particular ou relacionados com uma situação específica que a pessoa esteja vivendo, a viver. Apesar de estarem contextualizados, aparecem momentos inoportunos causando algum tipo de problema ou situação que minimize a pessoa. Coloque ela lá embaixo. Aquele caso que eu citei do cara que viu a mulher sorrir, acompanhou ela até o estacionamento, ela entrou no Lexus. Caramba, matou ele. Se ele tiver uma situação financeira ruim, aí que ele vai para a lona mesmo. Então, isso vai deprimir, tá? Por exemplo, quando você está prestes a desempenhar uma determinada tarefa importante, surge o pensamento: ah, você não é bom o suficiente para fazer isso não, cara. Acha que uma pessoa como você vai ser capaz de fazer isso? Esquece. E aí você nutre aquele pensamento depreciativo, te leva lá na lona, você não faz nada, te paralisa, e isso se torna um problema na tua vida. Muito grave. Muitas pessoas vivenciam isso. Elas acham que não podem. Ah, o país já é assim. Ah, e aí você se limita, não faz. E por se limitar e não fazer, não tem resultados. E aí depois desse pensamento, entra o punitivo. Ou condena o mundo, a sociedade, o país, ou condena a si mesmo por incapacidade. Por quê? Porque o pensamento depreciativo vai gerar o pensamento julgativo.
E como que você administra o pensamento depreciativo? Ó, é muito simples, é só o pensamento. Nem tudo que pensamos é real. Acontece ou tem a ver com você. Ah, tô sem dinheiro, não tem problema, meu amigo. Você é rico e só tá passando por uma situação difícil. Tudo passa. Relaxa, você tá com 20, 30, 40, 50 anos assim, foi só 50. Você tem mais 50 da vida para se projetar, trabalhar, vender, fazer dinheiro e ser feliz. Relaxa, respeita o seu limite, fica tranquilo, dê um tempo para si mesmo. Isso é muito importante para tua vida. E aí, se virar crença, aí é mais difícil porque é enraizado. Enraizou o processo. Dá para mudar? Dá. Crenças podem ser quebradas? Podem, principalmente limitantes. Se forem empoderadoras, não, alimenta. É crença empoderadora, então alimenta. Não, é crença limitante, então corta. Se estiver fazendo mal, corta. Tá fazendo bem, continua, não tá fazendo bem, corta. É só isso que existe, ok? Então o que é crença, Fábio? É a soma dos 3 S's. Significado, sentido, sentimento. Gera uma crença. Você pega um significado de um fato, dá um sentido para ele, uma direção. Põe um sentimento nele, virou crença. Para quebrar também é a mesma coisa. Aí a ressignificação quebra, mas com prova social. Sim. Por exemplo, todo homem trai. Tá, todo homem trai? Sim, todo homem trai. Mas por que todo homem trai? Porque o meu marido me trai. Não, peraí. Isso. Porque o teu marido te trai, todo homem trai? Não, o meu pai traía a minha mãe. Tá, então porque o teu marido te trai, o teu pai traía a tua mãe, todo homem trai. Não, o meu avô traía a minha avó. Tá, então porque teu marido te trai, teu pai traía a tua mãe, teu avô traía a tua avó, todo homem trai? Não, o meu vizinho trai a minha vizinha, que ela contou. Tá, então porque teu marido te trai, teu pai trai a tua mãe, teu avô trai a tua avó, e o teu vizinho trai a tua vizinha. Aí tem a amiga também que foi traída. E a amiga que foi traída, 5, significa que todos os homens do mundo, 7 milhões de habitantes. 7 milhões de habitantes, do qual aí a gente vai colocar aqui 4 milhões de homens, traem por causa de 5 pessoas? Não. Vamos lá. Então não é que todo homem trai. 5 pessoas ao teu redor, dentro daquilo que você vive, do teu mundo que você criou, fazem isso. Então se torna algo comum pro teu mundinho. Mister, a crença é ruim? Eu faço essa pergunta porque a minha religião... Se for empoderadora, não. A minha religião trabalha com 29 crenças fundamentais. Sim. É mesmo só essa palavra, crença. É bom ou ruim? Se for empoderadora, é boa. Se for limitante, é ruim. Por exemplo, o que é uma crença empoderadora? Eu vou mudar a vida dos angolanos com o método Manada. Isso não é uma verdade, é? Não, é uma crença. Estou acreditando nisso. Crença é o que você acredita. Crença vem de acreditar. Se for uma crença empoderadora, algo que te empodera, que você se sente bem, religião, vamos falar de religião. Você frequenta um tipo de igreja. E lá você se sente bem. Continua. Não, estou me sentindo mal porque eu faço uma coisa e o pastor fala assim, mas não estou sentindo legal. Não acho que isso que o pastor falou é certo. Cai fora, porque gerou dúvida. Então, o que faz bem alimenta, o que não faz, corta. Então, a crença ela não é nem boa e nem ruim. Ela só é uma crença. Quando que ela deve ser eliminada? Quando ela está te impedindo de ir mais além. Por exemplo, dá um exemplo básico. O cara casou, ele está casado, mas o casamento dele não está legal. E aí, em nome da família, daquele laço social que criou, dos amigos ao redor, ele passa a viver uma aparência. Então, assim, dentro da casa dele é o inferno, ele nem gosta de ir lá. Quando ele chega lá, ele prefere ir no boteco a beber. mulher e os filhos, né? Mas prefere... Então, é melhor separar. Por quê? Porque os dois vão viver felizes, encontrando outras pessoas que vão suprir aquilo que os dois não conseguiram juntos, do que viver uma novela, uma falsidade. Então vai para a igreja, de mão dada, bonitinho, mas aquilo é só fachada. Falsa modéstia. Uma falsa modéstia. Então o que é melhor? Ser realista. Falar, olha, eu não dou certo com você, você vai seguir sua vida, eu vou seguir a minha, e tá tudo certo. Não, mas a igreja fala que a gente não pode separar. Não. Independente da igreja, o que importa são os meus valores. O que é o meu valor? Família. Eu não vejo você como uma mulher de família. E tá tudo certo. E ele vai seguir. Então, qual é a crença dele?
família, felicidade. Então ele separa em nome daquilo. Ele está certo ou errado? É só o ponto de vista dele. Ele optou por aquilo. Tem gente que não. Vai viver é falso. Aliás, a grande maioria, eu acredito que é um julgamento. A grande maioria vive a mentira de uma relação para mostrar para o outro, para o vizinho. Ah, vou falar para minha vizinha que eu separei? Não. Ah, o João tá tudo bem, tá tudo ótimo, nada. Ela tomou porrada a noite toda, nem dormiu. Mas pro mundo ela tá bem. E tá tudo certo, é uma escolha. Ela escolheu aquilo. Tem mulher que apanha e gosta. É incrível, gente. Tem mulher que apanha e gosta. Gosta. Fábio, isso é certo ou errado? Se ela gosta, pra ela tá tudo certo. Não há julgamento. Então, a crença não é nem boa nem ruim. Ela é só uma crença. Se você acredita que aquilo é bom pra você, segue ela, vai até o fim, independente do que aconteça. Respondido, mestre? E mestre é o senhor. Tamo juntos, mestre. Tamo juntos. Então, entendeu como que nasce uma crença, pessoal? Esse já foi tirado? Esse é... Ah, já trocou, né? Tá. Então, entenderam como que nasce uma crença? Significado, sentimento e sentido geram uma crença. Então toda pessoa tem uma crença que veio de um significado, que veio de um sentido. Por exemplo, se o teu pai a vida toda foi uma pessoa católica, fervorosa, acredita em imagem, em santo, e sempre te ensinou aquilo, alguém vir falar para você que é católico e que um santo não existe, é uma ofensa. Você vai brigar com o cara. Ainda mais quando vem de crenças de família, que o teu pai era fervoroso, que o teu pai ia à igreja. Ainda mais se houve um milagre nesse caminho. Ixi, aí você vai defender aquilo até o limite. Porque o que é um milagre? Você tem que pegar a essência do milagre. Vamos lá. Pastor, quero contar um milagre. Fala aí, irmão. Eu estava desempregado e Deus me deu um emprego, agora me deu um carro. Oh, legal. Qual é o milagre? Deus me deu um carro, não tinha condições. Aonde que foi que Deus te deu? Ah, eu comprei. Ah, então Deus te deu. Você comprou. Sim. Aonde? Naquela concessionária. Então vamos lá, irmão, ver o milagre. Quem te atendeu? Esse é o nosso filho. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Onde o senhor me deu um carro para ele? Sim, um para ele e mais 12. Foram 13 carros que eu vendi ontem. Então foram 13 milagres. Tá legal. Mas quantos vendedores tem aqui? Nós somos em 20. Ontem cada um vendeu uma média de 13 e 15. Quantos carros vocês venderam no total? Ontem nós vendemos 352 carros. Mas foi baixa a venda ontem. Normalmente a gente atinge 400 por final de semana. O dono tá aí? Tá. Aquele moço ali. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Quantos carros o senhor vendeu ontem? Bom, nessa minha concessionária eu vendi 400, mas eu tenho mais 5 concessionárias. Ontem no total eu vendi 2.800 carros. Eu sou um dos maiores vendedores da fábrica. Cara, Deus fez um milagre na tua vida, é carro demais, cara. Você sai daqui da igreja, tua oferta é baixa. Você tem que se converter, irmão. Vem pra cá e você traz esse cara, porque o Deus desse cara, pô, 2.000 carros. Então quando você pega o contexto geral, você entende que não é bem assim um milagre, que é uma crença. E tá tudo certo. A pessoa acredita naquilo e leva aquilo como verdade. E tá tudo bem, se aplaude para ela ser feliz. O que é um verdadeiro milagre? Eu vou te dizer o que é um milagre. Milagres existem? Existem. Milagre é quando você pega um poder de energia que existe e transforma algo. Na mentalidade dele, aquilo foi um milagre. Fábio, não foi? Foi para a mente dele. Para o cara que vendeu 2.000 também foi. Mas o mindset desse cara de 2.000 carros é diferente do mindset desse. São pensamentos diferentes. Porque quando esse pensar como esse também vai ter o mesmo resultado. Porque tudo é um processo. É um processo. Eu sei que eu estou mexendo muito na tua mente, é de propósito. Eu estou querendo quebrar crenças que existem aí que não tem a ver com religião, tem a ver com o teu pensamento. E que pode ser quebrado. Apesar de que, Fábio, peço desculpa, eu olhava mais para o milagre em algo fora de comum. Assim. É o extraordinário. Que a água, antes era água, se transforma em vinho. No contexto da religiosidade. Isto é um milagre. Que o coxo, assim, visivelmente falando, ele não consegue andar e volta e meia está andando. É no incomum. E parece que os exemplos que passou, e faz muito sentido, é de balde pensar que se estaria diante do milagre, porque não é um incomum. Então, mas aí quando você pega milagre, é milagre para aquele sujeito e não para você, porque são percepções de vida diferentes. Por exemplo, tem pessoas que vão passar a vida inteira rezando por um milagre de uma doença e vão morrer doente. Tem pessoas que não vão rezar e vão ser curadas. E vão dizer que foi milagre. Nesse exato momento tem pessoas dentro da igreja católica acendendo uma vela agradecendo por um milagre.
Nesse exato momento tem pessoas pondo pipoca para um santo, agradecendo pelo milagre. Nesse exato momento tem pessoas na igrejas evangélicas orando, agradecendo o milagre. Nesse exato momento tem muçulmano batendo continência para o Maomé por causa de um milagre. Então o milagre, ele é uma parte processual do universo, ele acontece a todo momento para quem acessa. Porque como Deus é porta livre, todos têm acesso, mas existem aquelas barreiras, né? Precisa dar oferta, dízimo e tal. Mas você faz porque é uma crença. Mas o acesso ele é livre para todos. Rasgou o véu, acesso livre. Todos têm direito. É igual para todos, é igual ao sol. Deus é semelhante ao sol. Ele não nasce para um ou para outro. Ele está lá. Agora, como você vai acessar isso? Se para tomar um bronzeado, para ficar dentro de uma empresa lá xingando, reclamando, é individual de cada um. O sol é sol, ele está lá e brilha para todos. Como você vai usufruir disso? É uma escolha sua. Tem gente que vai estar dentro de uma empresa suando, que sol desgraçado, reclamando. Tem gente que vai estar lá na praia tomando água show, que sol maravilhoso. O sol é o mesmo. A percepção é que vai mudar. Faço vocês perceberem isso? Sim. Somente percepção. São escolhas. Porque não existe ser humano especial. Todos os seres humanos têm as mesmas condições e as mesmas capacidades. Tem escolha. E quem não tem capacidade? Se capacita. Escolhe e capacita. Ah, eu quero ser jogador, não vou ser Cristiano Ronaldo, mas quero jogar bem. Se capacita. É treino. É processo. É processo. É só treinar. Até na religião. Tudo é treinável. Em tudo. Eu não vou entrar no mérito religioso porque, assim, tem pessoas que têm crenças evangélicas enraizadas que vêm de experiências que ele teve e que eu não tive. E ele vai querer estar lá. E tem que estar lá mesmo. Porque ele teve uma experiência lá. E ele não tem que sair de lá. Tem que ficar mesmo. Se você teve alguma experiência espiritual, cara, siga ela. Vai fundo. Não deixe ninguém quebrar a crença. Está se sentindo bem? O mais importante é você estar bem. Eu estou bem. Agora incomodou um pouquinho. Se tem alguma coisa que você não concorda, cai fora. Não fica não. Porque se você ficar concordando com uma coisa e discordando de outra, você está indo contra alguns princípios e você bagunça a tua mente. Porque o sistema é maior do que você. O sistema é maior do que você. E você não vai vencer o sistema. Ou você se adapta ao sistema e aceita, ou você cai fora do sistema. Mas estar dentro do sistema não concordando, você está com o arquétipo do Robin Hood, do rebelde. E as pessoas vão te ver como rebelde. Imagina, você está num lugar que você não aceita e fala para a pessoa. Não, aquele ali é rebelde. Igual aquela reflexão. O cara morreu e estava em cima do muro. Não sei se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. E Deus estava aqui desse lado tentando convencê-lo para que ele viesse para o céu. E ele no meio do muro, sem saber. E aí a pessoa que estava falou assim, mas o diabo, você não vai convencê-lo? Você está aí calado e não diz nada? Ele não, ele está na dúvida, ele já me pertence. Se você tiver na dúvida, decide rápido. Agora você colocou dúvida em mim. E aí eu A dúvida não é bom. Não, nunca foi. Não, Nunca foi. Entendeu? A dúvida não faz parte da quem falou ele me pertence ao diabo. O diabo eu pensei que foi Deus. Não. Entendi. Falaram, mas diabo, você não vai convencê-lo? Não, ele tá pra na vir dúvida, pro inferno. ele já me Ele pertence. falou assim, não, ele já me pertence. Na verdade, a dúvida mata mais do que câncer. Com certeza. A dúvida mata mais do que câncer. Tem mais pessoas duvidosas no mundo do que cancerígenas. E morrendo por causa da dúvida. Eu vou falar uma coisa pra você. Na dúvida, vai. Vai com dúvida mesmo. Vai. Na dúvida, vai. Olha pra pessoa que tá do seu lado e fala, na dúvida, vai. Isso é muito importante. Na dúvida, vai. Vai com dúvida mesmo. Não para, não. Pensamentos punitivos.